E vamos começar agora a nossa última palestra do dia. Eu gostaria de convidar o advogado Rômulo Saraiva, do blog Espaço da Previdência, e ele vai dar dicas para corrigir a aposentadoria e pensão. Vou entrar em contato com vocês. Tá bom. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente na pessoa de Cláudia e Bruna o convite aqui do Diário de Pernambuco. Agradeço o apoio também da Caixa Econômica Federal e a paciência de todos vocês por aguardar até agora, perto da hora do almoço, a minha palestra. Os palestrantes anteriores, eles falaram em formas da família proteger o seu patrimônio financeiro, investindo e tentando aumentar esse patrimônio por intermédio de investimentos de poupança, de seguros, de previdência privada. E quando o assunto é a previdência social, a população está refém disso daí, porque a contribuição ela é feita de forma compulsória. Com exceção dos segurados facultativos, o contribuinte individual, o servidor público que está atrelado ao regime próprio, os brasileiros eles têm que pagar de forma compulsória a previdência social e estão refém das regras. E a questão do INSS ela tem atormentado as famílias no país, principalmente em função das constantes regras do jogo no meio jurídico. Então, a Previdência Social ela vem se utilizando por intermédio do Ministério da Previdência Social, atualmente na pessoa do presidente Garibaldi Alves, de formas de alterar sempre a lei previdenciária. Então, isso causa um desconforto nas pessoas que passaram uma expectativa de 30 anos, 35 anos, contando com esse investimento para prover o futuro da família na inatividade e de uma hora para outra se vê obrigada a ter uma redução patrimonial e sentir no bolso e consequentemente nos seus dependentes. Então a Previdência ela não casa muito bem com questão de planejamento, porque os brasileiros eles não dependem muito desse planejamento. Eles podem se programar porque sabem que estão atrelados e que se contribuírem 35 anos vão receber uma aposentadoria. Mas esse planejamento ele termina aí, porque o governo, ano a ano, ele tem sido, vamos dizer assim, cruel com a população em relação à política salarial de reajustes dos benefícios. A Constituição Federal é clara quando prevê a questão do poder real do benefício, que isso deve ser preservado, é um direito dos aposentados e pensionistas, mas esse ganho real, a manutenção do benefício pelo valor aquisitivo real e justo, isso não é observado ano a ano pelos presidentes. Então, no final do ano, a presidente Dilma vai lá lançar um decreto, e nesse decreto vai ter um aumento que normalmente é abaixo abaixo do poder de compra que a inflação e os indicadores econômicos apontam. Então, há um esmagamento salarial que vai se acumulando ano a ano, e o que se observa é um achatamento naquela renda que foi planejada para fazer frente aí às despesas de toda a família. Então, o aposentado, muitas vezes, ele não tem aí como cuidar. O nome do seminário é Lições de Bolso, Aprenda a Cuidar do Seu Dinheiro. Em relação ao assunto Previdência Social e INSS, não tem como cuidar do seu patrimônio. O que os aposentados têm feito é brigar por isso. E aí tem encontrado a resistência do INSS em, vamos dizer assim, dar o que é direito à população. Porque somente no judiciário é que tem as pessoas conseguido reverter ou minimizar esse prejuízo que vem sendo feito de forma latente à vista de toda a sociedade. Então é um prazer eu estar falando aqui, até porque esse assunto ele envolve também a questão da justiça social. A Previdência ela tem um caráter na Constituição Federal de ser um direito social, certo? Que atende as pessoas, mas também as pessoas que vão ficar desempregadas, os doentes, as pessoas que estão na qualidade de dependente, que vão receber um benefício, as pessoas que estão presas. Então,
ele tem esse apelo social. E brigando por esses direitos, indiretamente está se fazendo a justiça social. O tema de hoje vai abordar 3 tópicos que envolvem aí um apelo grande em relação à população. A primeira são dicas de revisões de aposentadorias e pensões. A segunda é a questão das regras atuais do planejamento de aposentadoria, mas levando em consideração a expectativa de vida, o fator previdenciário atual e o fator 9585. E dois benefícios aí que têm causado uma grande problemática aí no INSS. O INSS, quando o assunto é aposentadoria especial e auxílio-doença, ele tem complicado bastante a vida das pessoas. Eu considero que isso aí é um dos principais gargalos e um dos maiores índices de litigiosidade da população com o INSS, porque são 2 benefícios aí que geram bastante conflito entre a Previdência e a população. Em relação a essas dicas de correção de aposentadoria e pensão, erros que a Previdência faz, seja em relação a erros, vamos dizer assim, materiais, a erros de descuido mesmo em relação à contagem de tempo, ou à contagem de contribuição financeira do histórico do segurado, seja em relação à interpretação das normas. E aí tem se sucedido com frequência a questão do INSS sempre interpretar para pior a norma previdenciária, em prejuízo do trabalhador. Então é importante as pessoas estarem atentas a isso, porque são as formas aí de minimizar essas perdas ao longo dos anos. Eu coloquei de forma pontual algumas possibilidades aí de as pessoas terem uma melhora financeira, que são, vamos dizer assim, revisões, certo? Que muitas vezes estão ao alcance da população, que são coisas factíveis, que são coisas possíveis, inclusive no judiciário, mas que a população ela não faz uso por desconhecimento e às vezes por até temor. Acontece com bastante frequência, principalmente na população, na camada menos favorecida da sociedade, o temor em litigar contra o INSS, achando que vai ser retaliada caso a juízo na ação pedir uma revisão de benefícios. Na verdade, isso não existe, isso é uma coisa que está, vamos dizer assim, cristalizada no interior do Estado, que a pessoa, se não conseguir ganhar uma revisão na Justiça, permanece com o benefício do jeito que está, mas não há redução. Então, a primeira das possibilidades de revisão e benefício são as inconsistências no banco de dados do INSS, que é o chamado Cadastro Nacional de Informação Social, o CNIS. Esse cadastro ele não é um primor de perfeição. A informatização no INSS aconteceu a partir da década de 90 e muitos dados anteriores a esse marco eles se extraviaram. Então, há uma importância muito grande em guardar aqueles papéis, aqueles carnezinhos laranja, cheios de traça, que as mulheres normalmente não gostam de guardar papel em casa, mas é importantíssimo esses papéis velhos, com traças, amarelados, porque esses papéis eles são os instrumentos para uma revisão na Justiça. Então, o INSS, não é raro acontecer inconsistência no banco de dados do INSS, seja em relação à contabilização do tempo, seja em função do valor que a pessoa paga no contra-cheque. E aí também é outro documento importante, guardar os olerites ou contra-cheques durante o histórico profissional, mesmo depois de a pessoa ter ajuizado uma ação na Justiça do Trabalho e, em princípio, esses documentos terem se tornado inúteis. Pode ser inútil na esfera trabalhista, mas na esfera previdenciária é importantíssimo. Eu, como advogado, já testemunhei pessoas terem sucesso financeiro, inclusive, em função de terem se acautelado durante anos na preservação desses documentos. Então, é importante porque não se confiem apenas no banco de dados da Previdência. É um banco de dados falho, certo? Nem sempre, mas acontece bastante falha, e essas falhas elas são refutadas
elas são rebatidas no judiciário por intermédio de provas. Então, contra-cheque, carteira profissional, os carnês e outros documentos indiretos, por exemplo, no caso dos contribuintes individuais, as pessoas que têm um rendimento pagam pelo contra-cheque, mas tem também as declarações de imposto de renda, tem os recibos e faturamentos. Isso aí também ajuda a elidir qualquer dúvida que venha a ter na hora de se aposentar. Uma outra questão interessante é em relação à contagem, averiguar, sempre que a pessoa receber um benefício, sempre que receber a carta de concessão, que é um documento decisivo para se discutir um direito na justiça, primeiramente guardar esse documento, porque algumas pessoas fazem bolinho com ele, dobram, são meio negligentes e esquecem, e às vezes, principalmente nos benefícios mais antigos, é difícil recuperar esse documento. Então, é importante sempre que a pessoa receber uma carta de concessão, verifique lá, por mais, vamos dizer, estranho seja, decifrar aqueles números, muitas vezes pequenininhos, mas é importante, vamos dizer, checar mais ou menos. Ele contabiliza lá 37 anos de tempo de contribuição. Então, eu, de fato, trabalhei isso. Aquele tempo lá do serviço militar, no caso dos homens, foi considerado. Então é importante isso, porque a contagem do tempo de contribuição, ela, justamente pelos benefícios, a partir de 1999, que leva em consideração a expectativa de vida, o tempo de contribuição, ela é uma variável que altera efetivamente na renda mensal do benefício, na grana da aposentadoria. Então é importante averiguar essa questão da contagem do tempo de contribuição. Inclusive as pessoas que trabalham em atividades insalubres ou periculosas, já que em função da atividade ser penosa, de oferecer risco à saúde ou até mesmo colocar a vida em jogo, há um tratamento diferenciado da Previdência. Não é justo que uma pessoa trabalhe atrás de um balcão, num escritório, numa tarefa burocrática administrativa, ela venha, vamos dizer assim, a ter o mesmo tratamento daquele rapaz lá da SEB ou de uma companhia de energia elétrica que esteja lá mexendo com uma rede de alta tensão com 3.800 volts. Então, é claro que essa pessoa que está lá mexendo com a energia, ela tem um risco maior de morrer. E por conta disso é justo que ela se aposente mais cedo. No caso, seria 25 anos com aposentadoria especial. Mas às vezes a pessoa ela não segue carreira, ela não faz não consegue completar todo o tempo de 25 anos em uma atividade insalubre. Então, a Previdência ela possibilita que aquelas pessoas que estiverem expostas a um tempo em que o risco de saúde ou de morte era grande, converta esse tempo com um acréscimo de 40% para o caso dos homens e 20% para o caso das mulheres. Isso aí agrega um tempo de contribuição. E o INSS adora ignorar esse tempo que eu estou me reportando aqui para vocês. O INSS, ele normalmente, ele computa na contagem do tempo de serviço até abril de 1995, os tempos especiais, e depois disso ele simplesmente ignora. Então é importante que as pessoas estejam atentas, inclusive aquelas que trabalham nesse tipo de atividade arriscada, para saber se houve esse desprezo por parte do INSS e assim possam correr atrás do prejuízo. Uma outra questão também que o INSS adora ignorar em termos, é a questão dos processos trabalhistas. O trabalhador, é muito comum aqui no país, o patrão não quitar os haveres trabalhistas de forma correta. Então, termina-se o contrato de trabalho e o empregado ele vai à Justiça do Trabalho reclamar aquelas horas extras, adicional de salubridade, periculosidade, adicional noturno, repouso semanal remunerado e por aí vai. Isso aí, a Justiça do Trabalho, no último levantamento de 2010, apurou para os cofres do INSS 3 bilhões de reais em recolhimento de contribuições previdenciárias dentro da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho ela passou a ser um braço, passou a ser uma extensão da Procuradoria do INSS em todo o país.
ela tem atuado decisivamente para minimizar a sonegação previdenciária. Agora, ela vamos dizer, se vale desse patrimônio que é gerado pela Justiça do Trabalho, mas esquece de reverter isso em função do empregado. Então, o INSS ele não leva em consideração, por exemplo, se você tem um salário de R$1.000, mas o empregador, por sacanagem, ele deixava de fora uma verba de R$1.700, porque ele não pagava isso, não pagava hora extra, não pagava vários haveres trabalhistas. Esses R$700 de diferença, o INSS ele recebe isso da Justiça do Trabalho, em função das contribuições atrasadas que o empregador deixou de fazer, mas não joga isso no seu banco de dados do INSS. Então, uma dica que eu dou, que é de extrema importância, é aquelas pessoas que já estão aposentadas ou que ainda estão na ativa, guardem os processos trabalhistas, porque isso aí é um documento importante para que no futuro ele sirva de apoio para uma revisão. Lembrando a vocês que o Poder Judiciário ele tem por hábito ter um arquivo abrangente, certo? O arquivo daqui em Pernambuco tem um arquivo de longa data, mas ele também tem por hábito fazer a incineração desse material. Então, os processos mais antigos eles são destruídos. Há uma notificação para as partes interessadas, advogados, etc. E depois eles são destruídos. E eu também já fui testemunha de um cliente que deixou de receber um acréscimo de 30% de periculosidade que ele havia ganho no processo de São Paulo, porque a Justiça de São Paulo tinha incinerado o processo dele. Por conta disso, ele simplesmente deixou de pagar um acréscimo de 30% na aposentadoria dele, porque ele estava desassistido aí de qualquer prova em relação ao sucesso que ele teve na ação trabalhista no passado, porque a Justiça incinerou esse material. Um outro assunto interessante, só antes de entrar nisso, uma outra observação é o seguinte: nas pessoas que receberam o benefício de forma mais recente, a partir de 1999, o cálculo da contribuição mensal ela se dá a partir de 80% das maiores contribuições de julho de 94. Então o que a Previdência faz, ela pega tudo que a pessoa contribuiu de julho de 94 em diante, tira 20% do que não presta, das menores contribuições, e faz uma média aritmética, incluindo aí o fator previdenciário. Então, é importante também que esse processo trabalhista, para as aposentadorias mais recentes, ele seja decorrente de verbas discutidas a partir de julho de 94. Você poderia ganhar R$1 milhão por mês até julho de 94. Isso aí não vai ser considerado para efeito de cálculo da renda do INSS. Então, esse processo, para os benefícios mais novos, ele deve ser a partir de julho de 94. Uma outra revisão aí, que é bastante conhecida, é a revisão do teto. O Supremo Tribunal Federal, em 2010, ele bateu o martelo, e apenas depois de ele ter batido o martelo, foi que o INSS resolveu reconhecer esse direito da população. Então, quando eu abri a palestra dizendo que nesse assunto de previdência não tem como cuidar do bolso, tem que brigar realmente, porque o INSS ele não obedece, vamos dizer, o artigo 37 da Constituição Federal, prevê lá que a administração pública ela tem que agir de acordo com o princípio da moralidade, certo? E de acordo com o princípio da legalidade. Então, o INSS há muito tempo já sabe que essa revisão do teto é um direito legítimo do trabalhador, mas que na prática ele não vem honrando, ele confia na inércia da população para que ele tenha um ganho financeiro. E esse assunto aí da aposentadoria proporcional é um assunto polêmico, porque tem ocorrido divergências em relação à interpretação da decisão do STF. A Justiça ela tem, vamos dizer assim, levado em consideração que a revisão que foi dada pelo STF em setembro de 2010 foi de um aposentado proporcional. No entanto, esse aposentado proporcional ele foi um motivo que gerou toda a discussão no país e gerou também que o INSS fizesse um acordo com o Ministério Público Federal de São Paulo para pagar esse direito espontaneamente, mas
o próprio INSS não aceita a aposentadoria proporcional e nem a justiça ela tem, vamos dizer assim, sendo pacífica em relação à aplicação desse direito de revisão do teto para a aposentadoria proporcional. Alguns juízes concedem esse benefício e outros negam, mas é também uma revisão que é possível de ser pleiteada. Uma outra em relação à questão dos benefícios por incapacidade do período. São os benefícios por incapacidade são os auxílios doença, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente, concedidos entre 1999, após o decreto 3048, até agosto de 2009. Esse é um outro benefício que o INSS, também depois de muita pressão jurídica e por intermédio da Procuradoria lá da AGU, ele resolveu fazer, dar a mão à palmatória e pagar isso à população, só que vem pagando errado. Então, quando o segurado ele procura a justiça, há uma discrepância muito grande entre o valor que o INSS oferece espontaneamente e o valor que o judiciário apura como correto. Então, é sempre bom desconfiar, vamos dizer assim, da iniciativa da administração quando paga espontaneamente um valor à população. Isso aconteceu, por exemplo, no caso da Caixa Econômica Federal. A Caixa, ela perdeu duas ações importantes que trouxeram uma grande repercussão para toda a população. Em relação por exemplo, a questão do juros progressivo e da Caixa Econômica. Então, a administração pública, ela normalmente, quando vai fazer um acordo, sempre não perde um pouco. Então, na justiça, vamos dizer, seria o caminho para que a pessoa pudesse receber tudo de forma correta. Então, essa revisão, ela atinge a esses benefícios por incapacidade e também atinge a pensão por morte que seja decorrente desses benefícios. Então, se enquanto o trabalhador estava recebendo auxílio doença e se essa doença veio a se agravar e a viúva passou a receber essa pensão, por tabela ela tem direito a essa correção. Então é importante verificar, o INSS tem mandado já alteração no valor da renda e já está um cronograma de pagamento das parcelas atrasadas. É importante as pessoas que receberem esse valor verificar se realmente o valor está correto, porque senão ele pode pedir a diferença do judiciário. Em relação ao assunto de revisão de benefício, isso é um problema que tem, vamos dizer assim, o tema ele não se exaure aí. Eu coloquei alguns dos principais pontos, mas existem uma série de circunstâncias que motivam um processo na justiça. E muitos desses erros, eu posso confessar para vocês, que a culpa disso é do próprio INSS. Porque o INSS, eu nunca vi um órgão da administração pública para mudar tanto as suas leis, as suas normas. Então, instruções normativas tem de monte, decreto, leis. Então, é um emaranhado de normas e que isso, muitas vezes, normas, mais de uma norma falando sobre o mesmo tema. Isso aí dá um nó jurídico e o que acontece é que, normalmente, a parte mais fraca da relação ela sai prejudicada. Porque esse emaranhado de leis ela causa uma confusão e vai, vamos dizer assim, repercutir no segurado, na aposentadoria, no pensionista. Então, essas são algumas revisões pautadas em equívocos do INSS no que diz respeito ao traquejo dessas normas. Mas existem outras e existirão outras mais, porque nessa área previdenciária, em função dessas constantes modificações na norma previdenciária, sempre está se descobrindo novos assuntos que são justificadores de uma revisão. Então, os aposentados e pensionistas normalmente costumam ficar descrentes de que não podem ser beneficiados por alguma revisão, mas é um assunto que está em constante mutação. Hoje existem algum rol de revisões que são passivos aí de beneficiar milhões de pessoas, mas existem outras tantas aí que estão sendo estudadas, existem novas teses, certo? Que são enfrentadas aí a favor da população. Bom, um outro assunto aqui também, do segundo tema do assunto da palestra, é em relação ao fator previdenciário e fator 95-85. Uma pergunta que normalmente a população faz, inclusive aqueles que estão na ativa,
é se vale a pena adiar a aposentadoria para que ele possa ter mais idade e dessa forma ele venha receber um fator previdenciário menos agressivo, tendo em vista que a lógica do fator previdenciário é quanto mais velho você for, menor será seu prejuízo. É evidente que essa lógica é uma lógica perversa, mas que ela sim funciona, porque se você for se aposentar mais tarde, menos dinheiro você vai gozar dos cofres da Previdência Social. Um ponto que você tem que fazer a dosagem é justamente esse tempo que você vai ficar sem receber nada. Se você vai conseguir reverter isso, principalmente quanto mais idade você tiver. Então, uma ferramenta que poucas pessoas conhecem e que está disponível para a população é uma simulação de renda, que o posto da Previdência Social ele pode fazer essa simulação de quanto a pessoa ganhará de acordo com aquele cenário na época que a pessoa for no posto da Previdência. Então, trocando em miúdos, o trabalhador que já esteja na iminência de se aposentar, ou que já tenha atendido o requisito de aposentação, mas ele está em dúvida de quanto vai receber, ele pode ir no posto da Previdência. Existe uma tela lá chamada com RMI, significa simulação da renda mensal inicial, e não é necessário que a pessoa efetivamente provoque uma aposentadoria, e muitas vezes a pessoa provoca a aposentadoria e não saca nada lá, deixa o dinheiro esquecido, apenas para saber quanto é que daria o valor. Não é necessário isso, a pessoa pode fazer essa simulação e aí ela tem uma noção de quanto foi o fator previdenciário, de quanto foi a questão da expectativa de vida, e se não quiser utilizar, vamos dizer, dessa possibilidade, ela pode recorrer a um contador particular, porque ele pode também fazer essa simulação de renda. E essa noção de valor é importante para que a pessoa possa, vamos dizer assim, aferir. Se o INSS, por exemplo, averiguar que a pessoa tem direito a R$ 1.800 por mês, certo? Mas que daqui a 3 anos o fator previdenciário vai ser menor. A conta é simples, a pessoa tem que verificar esses 1.800 mensais durante 3 anos, se vale a pena resgatar esse dinheiro, levando em consideração outro aspecto, que é justamente a questão do achatamento salarial. O INSS, ele, ao longo do tempo, as pessoas têm observado isso, que o dinheiro vai sendo corroído, o dinheiro vai sendo diminuído. Então, os R$ 1.800 ele vai sendo atualizado, mas ele, como não acompanha o poder de compra, o poder aquisitivo da inflação, do custo financeiro da sociedade, ele vai perdendo o seu valor. Então, é uma conta que eu sou, vamos dizer assim, reticente em relação a isso e dou, vamos dizer assim, o aconselhamento para que as pessoas verifiquem isso com cautela. Porque muitas pessoas deixam de estar recebendo uma renda, ainda que seja um salário mínimo por mês, pensando em ter um fator previdenciário positivo. O fator previdenciário positivo é quando ele fica igual a 1, certo? E, de acordo com a expectativa de vida do IBGE, o fator previdenciário só seria positivo, no caso dos homens, quando a expectativa de vida completasse 64 anos de idade. Então, é uma idade elevada, certo? Que não acho que vale a pena, vamos dizer assim, arriscar tanto tempo esperando que ele fique inofensivo. Então, é importante analisar com cautela, certo? Mesmo que a pessoa se submeta a um fator previdenciário, vamos dizer, ruim, que às vezes dá um prejuízo de 30% a 40% na renda por mês, mas é uma renda que já está no bolso, certo? Porque ninguém garante, por exemplo, que a pessoa vai morrer amanhã e a espera pode ser ridícula, porque o camarada nadou, tentou receber o melhor fator previdenciário possível e morreu pouco tempo depois. Então, a expectativa de vida do IBGE ela vem aumentando ano a ano, certo? É verdade que a população brasileira está envelhecendo mais rápido e a base da pirâmide etária ela vem alargando. Mas, assim, considerando a progressão da expectativa de vida do Brasil, a tendência é que vá aumentando essa idade. 64 anos hoje, para quem contribui com 35 anos de contribuição. Então, é necessário verificar realmente se vale a pena essa espera. Eu coloco aqui uma tabela do fator previdenciário, onde aponta justamente
questão da expectativa. Está um número pequenininho, mas ali ele está prevendo aqui os 64 anos, no caso de quem contribui 35 anos de contribuição. O fator previdenciário aqui é 1, alguma coisa. Esse fator, quando ele incide no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, ele é realmente inofensivo, mas a pessoa vai ter que esperar até 64 anos. Uma outra questão é em relação ao fator 95 e 85. Existe um projeto de lei do deputado Paulo Paim, tramitação no Congresso Nacional. Eu dei uma olhada ontem. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados e aguarda votação. E também a notícia do dia hoje é de que o Congresso ele tem se empenhado, certo, através do deputado Arnaldo Chinalha, para barrar a criação do fator 95 e 85. Na verdade, o Congresso, o fator previdenciário já sofreu, vamos dizer, uma vitória no final do governo Lula, certo? O presidente ele não aprovou o fim do fator previdenciário e agora o poder legislativo ele vem se empenhado para acabar novamente com o fator previdenciário. E eu, sinceramente, acredito que isso não vai ser uma coisa, vamos dizer assim, como a população vem pensando. O que a população pensa é que o fim do fator previdenciário vai voltar ao status quo de antes. E o status quo de antes de 1999, quando ele foi criado, era justamente fazer uma média aritmética simples, em que se pegava, nos últimos 48 anos de contribuições, as 36 melhores contribuições, e fazia o cálculo da renda mensal inicial, sem levar em consideração a questão da idade da pessoa. E, na verdade, eu acho que isso não vai acontecer. O fator 95 e 85 é um fator que agrega o requisito da idade junto com o tempo de contribuição. Isso é uma tendência em todos os países do mundo. A maioria ela tem atrelado a questão da aposentação em função da idade da pessoa. Então, na Europa, eu já tive conhecimento do benefício da França, por exemplo. A pessoa consegue se aposentar desde que cumpra também a questão do requisito de idade. Enquanto que aqui no Brasil, se a pessoa completar os 35 anos de contribuição, em tese ela vai poder se aposentar, ainda que tenha um fator previdenciário agressivo. Então, o fator 95 e 85 nada mais é do que somar por exemplo, no caso do homem, o fator é 95. Então, eu até citei um exemplo de que o homem teria que contribuir durante 37 anos, por exemplo, e ter 58 anos de idade. Então, o somatório disso fecharia 95. No caso da mulher, ela tem que somar a idade junto com o tempo de contribuição. Não necessariamente seria o tempo de contribuição habitual. Por exemplo, a mulher ela se aposenta com 30 anos de idade, de acordo com a aposentadoria por tempo de contribuição em vigor. Ela não teria que, por exemplo, fechar 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ela poderia ter um tempo menor de contribuição e ter um pouco mais de idade. O fator 95, eu tenho uma crítica aqui em relação à questão das pessoas que começam a contribuir cedo. Aquele camarada que trabalha desde os 21 anos de idade, por exemplo, ele vai ser extremamente penalizado, porque ele vai, vamos dizer assim, atingir os 35 anos de contribuição, mas ele não vai conseguir se aposentar. Então ele vai ter que pagar do próprio bolso mais tempo para a Previdência até fechar o tempo da idade, para poder fazer o somatório de 95. E uma outra coisa também que o governo estuda aprovar, até para fazer uma média, vamos dizer assim, de um fim de fator previdenciário, que é realmente um anseio muito forte da população em acabar com essa forma matemática, é criar o fator 95-85, mas atrelando uma variável aí dentro que leva em consideração a famosa expectativa de vida do IBGE. Então, o fator, e aí eu entendo que há um equívoco da população em relação a esse assunto, porque a população pensa que apenas vai ser o requisito do somatório da idade com o tempo de contribuição, quando na realidade, hoje, inclusive a ministra Idete Salvat, ela faz uma colocação de que deve ter atrelado ao fator 95-85 uma outra variável que venha acompanhada aí da expectativa de vida e de envelhecimento da população brasileira, justamente para, vamos dizer, fazer uma redução em função de quanto tempo a pessoa vai ficar gozando dos cofres do INSS. Então eu não vejo isso como uma coisa boa, e muitas pessoas, eu vou adiar minha aposentadoria aguardando que venha aí o fator 95-85, pensando que isso vai ser a salvação da humanidade.
E se tratando do nosso governo, não se pode ter essa perspectiva tão otimista, porque, inclusive, o governo já sinalizou de que o fator 95 ele vai ser um fator previdenciário agregado de algumas peculiaridades e que isso pode ser um tiro no pé. A pessoa esperar tanto tempo para receber um benefício que não se sabe exatamente como vão ser as regras, o governo não colocou as regras do jogo a pontos limpos e a pessoa dá com a cara na parede esperando por uma coisa e ser outra. Então, vai essa advertência que eu deixo para as pessoas, mas também lembrando o seguinte: na norma previdenciária, a justiça ela garante o seguinte: o direito adquirido do trabalhador. Então, a norma que se aplica para o trabalhador é aquela norma em que ele atingiu os requisitos. Então, se porventura tem alguma pessoa que esteja interessada realmente em pagar para ver como vai ser esse tal de fator 95-85, já que o governo ainda não definiu exatamente suas regras de forma clara, se ela atinge hoje o requisito da aposentadoria por tempo de contribuição integral, e ela atinge o requisito, mas não pede nada na Previdência, ela deixa quieto e espera chegar essa nova regra, essas pessoas, em princípio, elas poderiam se aposentar pela regra nova ou pela regra antiga, uma vez que existe esse entendimento no judiciário de que se ela atingir os requisitos de acordo com a regra antiga, em princípio, e se essa regra antiga for mais favorável do que a nova, essa regra antiga ela pode ser aplicada sem problema nenhum. Existem várias decisões nesse sentido, seja no TRF daqui da região, no STF, em outros tribunais da região do país. E para finalizar, eu trato aí da questão da aposentadoria especial e da alta médica em relação aos auxílios-doença. São dois assuntos que causam bastante conflito com a população e o INSS. A aposentadoria especial, no que diz respeito à sua característica financeira, é uma das melhores aposentadorias que nós temos no sistema de regime geral da Previdência. Porque ela não tem o fator previdenciário e é porque ela permite que a pessoa se aposente mais cedo, ainda que tenha trabalhado numa atividade arriscada, coloca em risco aí a sua saúde ou a sua vida. Então, a aposentadoria especial, ela pode ser concedida, por exemplo, a médicos, vigilantes, motoristas de ônibus, auxiliar de enfermagem, portuários, jornalistas, operador de raio-x, serralheiro, eletricidade. E esse rol aí ele não é exaustivo, e existem tantas outras profissões, não interessa o nome da função ou da profissão, interessa efetivamente que a pessoa ela esteja, vamos dizer, exposta à questão da insalubridade ou da periculosidade. Então, por exemplo, na CHESF, é uma área que é predominantemente da distribuição de energia elétrica e que os engenheiros, evidentemente, estão caracterizados aí, aqueles que vão à subestação, que vão a campo. Mas, por exemplo, o motorista, que em princípio não tem nada a ver com a eletricidade, se ele está, vamos dizer assim, servindo de base, vamos dizer, para levar aquele engenheiro, para entrar na subestação, para entrar numa área energizada, esse profissional também vai ser beneficiado pela mesma norma aí que prevê a questão dos engenheiros. Então, não interessa a função, interessa efetivamente saber se a pessoa está ou não. Um exemplo rápido que eu dou, foi uma decisão recente da Justiça do Trabalho, em que foi reconhecido a periculosidade em função do fator combustível. Era um posto de gasolina que tinha de esquina e do lado tinha um escritório. Então, o funcionário do escritório, quando foi demitido, ele pediu o adicional de periculosidade porque o escritório era colado com o posto. E se houvesse uma explosão, o escritório também ia para o ar. Então, a periculosidade foi reconhecida, apesar de ele exercer uma atividade burocrática e administrativa no escritório, mas como ele se situava ao lado do posto de gasolina, também foi reconhecido esse direito, e aí, por tabela, ele vai poder se aposentar mais cedo. Uma advertência que eu faço é em relação a um documento que tem um nome esquisito, e que a população normalmente não sabe da existência dele, que é o chamado PPP. Ele se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Não sei se ele foi criado com esse nome justamente para espantar a população, mas é notório que a população ela não tem conhecimento desse documento. Então, toda vez que acaba um contrato de trabalho, o empregado está interessado e ele sabe que vai procurar o Justiça do Trabalho para receber suas verbas indenizatórias. Mas ele, em nenhum momento, normalmente, ele não pede à empresa esse PPP. Muitas vezes ele nem sabe que existe. E na hora de se aposentar é que ele vê que esse documento aí pode, vamos dizer assim,
resolver a vida dele e da família, principalmente quando ele está doente. Então, quando ele se depara com essa situação, aí ele vai correr atrás de prejuízo. Então ele vai atrás daquela empresa que muitas vezes já abriu falência, ele vai atrás de um sindicato para tentar remediar o fornecimento do PPP. Quando na verdade o PPP ele deve ser fornecido na época da rescisão do contrato de trabalho, embora ele possa também ser fornecido a qualquer tempo posteriormente. Não há prazo para se reclamar o fornecimento do PPP contra o antigo patrão. Agora, se o patrão, por exemplo, já encerrou as portas há mais de 20 anos, é evidente que esse pleito de requerimento, depois de tanto tempo do PPP, ele vai se tornar meio infrutífero, porque não vai se conseguir provar efetivamente que há 20 anos a pessoa tem trabalhado com agente biológico, com agente de ruído, enfim. Então, o judiciário atento que muitos trabalhadores, para remediar a falta do PPP de forma contemporânea ou de forma idônea, o judiciário tem observado que o PPP tem sido um instrumento para que as pessoas fraudem a Previdência, para que venham a reconhecer um tempo especial, quando na realidade não existem, vamos dizer assim, elementos sólidos e convincentes de que aquele PPP realmente é correto. Então, muitos empregadores, para agradar, e às vezes até sindicatos de classe, eles são incompetentes, eles não podem emitir o PPP, com exceção do Sindicato dos Trabalhadores Avulsos, eles fornecem esse documento à torta e à direita, muitas vezes sendo pago, certo, por um empregado também corrupto, para que obtenha esse documento e venha receber alguma coisa na Previdência. E o Judiciário ele tem enrijecido bastante, certo? E aí, por conta dos maus, os bons pagam, a questão da observância de todos os requisitos na confecção desse PPP. E hoje, eu posso dizer para vocês com segurança, que o PPP é a chave de se receber essa aposentadoria especial ou converter o tempo, com um acréscimo de 40% por caso dos homens e 20% para as mulheres. E essa chave ela tem sido bastante criticada pela Justiça, porque tem realmente observado que existem aí falhas grotescas em relação à sua confecção e em relação à observância, por exemplo, dos requisitos legais. Então, por exemplo, esse documento é um documento técnico que deve ser assinado por engenheiro ou médico do trabalho, que deve ter uma aferição do ambiente laboral, do meio ambiente laboral, mostrando, por exemplo, no caso de ruído, o equipamento que foi utilizado, a frequência, a intensidade do ruído. Então, é uma monitoração biológica que deve estar de forma técnica e detalhada nesse documento. Então, quando isso não é observado, o trabalhador, mais uma vez, quebra a cara, mesmo que ele tenha trabalhado 20, 30 anos em uma atividade insalubre ou periculosa, ele pode ser prejudicado porque não conseguiu provar, certo? Uma questão formal, mas que vai inviabilizar um benefício importante para ele. E para terminar, é a questão da alta médica precipitada. Na palestra anterior, a gente estava vendo que assim, o economista não tem uma bola de cristal para prever o panorama financeiro. E esse assunto ele tem a ver com essa questão da bola de cristal, porque o INSS ele tem também tomado uma atitude, vamos dizer assim, coerente, na medida em que submete um trabalhador que está doente, que precisa receber o auxílio-doença, a uma estimativa de data para que ele possa encerrar o seu benefício. Então, ao invés de a Previdência Social, de forma sensata, a fazer um laudo médico daquele profissional que está doente e que existe uma suspeita de que ele está adquirindo sua capacidade laboral e que deve voltar para a empresa, o INSS simplesmente, em vez de submeter esse empregado à avaliação de um médico, de uma pessoa competente, o INSS tem feito um prognóstico dizendo, olha, daqui a 30 dias o seu benefício vai ser encerrado porque você vai ficar bom. E o que é que tem acontecido? O INSS, além de fazer essa bola de cristal aí, colocando um prazo aleatório, sem nenhuma base científica, ele também tem encurtado esse prazo. Então eu já vi, por exemplo, auxílio-doenças que ele concede por um prazo de 7 dias. Então, o que acontece? A pessoa ela fica nessas idas e vindas ao posto do INSS, uma pessoa que está enfrentando problemas de saúde, passando por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e tendo que ficar constantemente indo ao INSS para poder renovar o pagamento do auxílio-doença. E aí é onde mora, vamos dizer, o perigo, porque muitas vezes a pessoa perde o prazo, perde a qualidade de segurado, perde dinheiro porque demorou, porque não pôde.
reclamar o restabelecimento daquele benefício ao seu tempo. E uma dica que eu dou é sempre as pessoas guardarem os documentos dessas interrupções desses benefícios e guardarem os documentos do laudo médico do profissional que acompanha esse empregado. Então, essa é uma prova técnica que pode ser utilizada na Justiça para rebater a opinião do médico do INSS. Então, o INSS tem hoje um dos principais problemas com a sociedade em relação ao reconhecimento da doença do trabalhador. É verdade que existem muitos trabalhadores que chegam lá de cadeira de roda e saem andando da Previdência quando termina a avaliação médica. Existem a simulação, existem fraudes, certo? Pessoas que querem recebendo sem motivação o benefício do INSS. Agora, existe também a questão, vamos dizer, da intransigência do INSS em reconhecer o direito de uma pessoa que está doente. Bom, e para finalizar, eu tenho essa questão aqui que é justamente uma encruzilhada, que fica o empregado e entre o INSS e o patrão. Quando o INSS ele concede a alta médica para o trabalhador, às vezes essa alta médica é equivocada. E aí o caminho que o trabalhador tem é forçar o INSS a pagar aquilo que é devido, nem que seja utilizando a justiça. Ele pode se valer de uma ação administrativa dentro da Previdência, mas ele também pode se valer da justiça. Então, se o médico do INSS disse equivocadamente que ele estava apto a voltar a trabalhar, ele tem que corrigir isso contra o INSS. O problema é o seguinte, que muitas vezes o INSS também ele diz que a pessoa está apta, e de fato a pessoa está apta. E quem não quer receber esse trabalhador de volta é o patrão. Porque o patrão, ele normalmente não quer, vamos dizer assim, pegar uma pessoa convalescida e que sabe que mais adiante pode estourar um outro problema. Então, o pensamento, infelizmente, no país, é que um trabalhador que está bichado, que está com problema de saúde, ele é uma bomba que pode estourar a qualquer momento. Então, o patrão, muitas vezes, ele orienta até o médico da empresa a não receber esse funcionário. Então, o cara, ele nem recebe do INSS, nem recebe do patrão. Então, eu acho que a solução de resolver esse embate é verificar realmente o que a pessoa tem. Se existem documentos de médicos particulares, ou existe uma conjuntura de ressonâncias magnéticas, de laudos complementares, provando que a pessoa ela realmente está debilitada e incapaz de exercer sua atividade profissional, então ela, apoiada nessa documentação, ela deve brigar ou contra o INSS, caso ela ainda esteja doente, ou contra o patrão, que não quer recebê-lo, mesmo que ele esteja considerado apto a voltar a trabalhar. Houve uma decisão semana passada do Tribunal Superior do Trabalho em que condenou a empresa a pagar todos os salários atrasados porque ela não quis receber um trabalhador que a justiça já tinha entendido que ele estava com a sua capacidade de trabalho. Então, o empregado aí, o segurado, ele tem que ficar atento com a postura tanto do INSS como da empresa, porque são duas opções aí que nem sempre querem aceitá-lo de bom grado. Eu agradeço imensamente a participação de vocês e vou abrir o espaço aí para fazer as perguntas. Obrigada, Rodrigo. Quem quer fazer a primeira pergunta? Rômulo, perdão. Rômulo, por gentileza, o senhor falou das pessoas que estão em tempo de aposentar, esperando sair a decisão da forma do 85-95. E o contrário, aquelas pessoas que se aposentaram pela lei antiga e que já tinham naquela época 96, o somatório. Se sair essa nova lei, essa nova fórmula, essa pessoa tem direito a reivindicar o enquadramento? Não, caso o fator 95-85 ele seja aprovado, ele não retroagiria para beneficiar, vamos dizer assim, as pessoas que tiveram um ato jurídico perfeito concebido antes da sua realização. Agora, o que você poderia verificar é se na época em que você se aposentou, se você também poderia se aposentar utilizando uma norma mais favorável. Um exemplo disso, até 1989, no governo de José Sarney, ele reduziu o teto de contribuição de 20 salários mínimos para 10.
E aí algumas pessoas, antes dessa redução, em 1989, elas conseguiram atingir os requisitos de se aposentar com 20 salários mínimos, ou entre o intervalo de 10 a 20 salários mínimos. Então, por exemplo, nesse caso, aquelas pessoas que mesmo se aposentaram depois de 89, mas antes elas já tinham atingido esse requisito de aposentação, numa época em que a lei previa um teto de 20 salários mínimos, elas podem reivindicar no judiciário que ocorra, vamos dizer assim, a aplicação da norma antiga, certo? Porque ela, na verdade, quando se aposentou, poderia utilizar duas regras, a nova e a antiga. E como a antiga era mais benéfica, você pode fazer isso, pelo menos verificar se há a possibilidade de fazer isso. Mais uma pergunta ali? Eu gostaria de tirar uma dúvida com relação a acidente de trabalho, porque eu tenho um sobrinho, ele sofreu um acidente, não é? No trajeto, estava trabalhando, estava a serviço, e quando ele voltou a trabalhar, né, ele foi demitido. Aí você falou, coloca a empresa ou o INSS, né, uma ação contra o INSS ou a empresa. Aí no caso ele voltou e foi demitido. Aí como é que fica a situação dele? Porque você diz ou coloca a empresa ou coloca o INSS. Nesse caso ele pode colocar os dois. Colocar os dois da seguinte maneira: ele pode, por exemplo, requerer ao INSS, caso ele ainda não esteja totalmente convalescido do seu problema de saúde, ele pode pedir ao INSS que volte a pagar o auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez, se for o caso. E, paralelamente, ele também pode fazer o seguinte: ele pode pleitear contra o empregador o retorno ao emprego, tendo em vista que, como ele foi acidentado, ainda que em trajeto, no caso do trabalho para casa, ou fazendo uma viagem a cargo da empresa, isso é considerado acidente de trabalho e ele tem direito à estabilidade provisória de 12 meses. Então, ele em princípio, ele não poderia ser demitido da empresa, porque a empresa teria que respeitar esse prazo de 12 meses, que é um prazo importante, fixado pela legislação, para saber se ele vai ter algum problema ou se vai ter algum agravamento durante esse um ano posterior ao acidente. E após isso é que ele pode ser desligado. E ele também pode reclamar o pagamento de despesas materiais, por exemplo, medicação, plano de saúde, contra o empregador, já que foi considerado um acidente de trabalho. Normalmente, quando acontece um acidente de trabalho em trajeto, não fica caracterizado o nexo causal. O nexo causal é justamente a culpa do patrão na realização do acidente. Então, nesse caso, ele não poderia, por exemplo, pedir uma pensão vitalícia, não do INSS, mas da empresa, e ele também não poderia pedir uma indenização de dano moral. Agora, já tive casos, por exemplo, em que o carro era da empresa, e a empresa ela não honrava o plano de manutenção do veículo. Então, era um veículo que tinha pneu careca, óleo vencido, era um veículo acanalhado. E o empregado ele se acidentou nesse veículo. Então, indiretamente, o patrão ele contribuiu para a realização do acidente. Nesse caso, mesmo sendo um acidente de trajeto, ele vai receber aí indenização de dano moral pela Justiça do Trabalho e pode pedir uma pensão vitalícia contra o empregador, além de receber algum benefício do INSS. De forma paralela, ele tem direito a esses dois. Temos mais uma pergunta lá no fundo. Gostaria de saber, um trabalhador que passa 15 anos trabalhando sob insalubridade, depois ele passa a ser autônomo. Esses 15 anos não é considerado para aposentadoria, com desconto, digamos assim, do tempo? Esses 15 anos é considerado. Na verdade, ele é considerado os 15 anos e mais um pouquinho. Então, por exemplo, se for homem, ele vai ter os 15 anos acrescido de 40% desse total. E no caso da mulher, ele vai ter os 15 anos com 20%. Então, para que a pessoa possa ter acesso a esse plus de tempo, é necessário os documentos que o INSS pede, que são os formulários técnicos. Então, o SP40, o PPP que eu estava falando agora há pouco, ou, por exemplo, a depender da categoria profissional, o enquadramento de acordo com a carteira profissional, até abril de 1995. Então, esses 15 anos, para quem trabalha em saúde, não pode ser considerado como 15 anos. É 15 anos mais alguma coisa, agora tem que provar. E aí, se o INSS se recusar, ele deve
acionar a justiça para que ela reconheça isso, a averbação desse tempo. A empresa é gráfica, é com frutas, e é considerada saúde, seria 25 anos. Só que a pessoa saiu depois de 5 anos. Como ela não conseguiu completar 25 anos de forma contínua em uma atividade especial, que é exposta a agente químico, indústria de tinta ou gráficas, ele não consegue receber a aposentadoria especial. Em contrapartida, ele consegue aumentar esse tempo, com esse acréscimo desse fator que eu lhe falei, para que ele aumente mais a contagem do tempo de serviço. No caso o INSS recuse, ele pede a averbação disso na Justiça Federal. Dá tempo de mais uma, Bruna? Uma última? Não, por conta do chat, né? Então, infelizmente, você vai ficar sem a sua pergunta, mas o Dr. Rômulo vai participar do chat agora pela internet. O internauta que está acompanhando pelo site do Diário de Pernambuco vai poder também fazer perguntas através do site. E eu queria agradecer a presença de todos aqui, dizer, principalmente também de quem acompanhou pela internet, dizer que todo esse material vai estar disponível no site do Diário de Pernambuco, diariodepernambuco.com.br/economia. Vocês vão poder acompanhar todas as apresentações e vários comentários. As gravações também, Bruna? Também. As gravações também dessa palestra estarão disponíveis no site. Muito obrigada a todos, obrigada a você que acompanhou pela internet. Muito obrigada, doutor. Nada, só vou deixar o meu e-mail que eu coloquei aqui na apresentação, é romulo@romulosaraiva.com.br.